Com certeza, uma mente desenvolvida, um raciocínio rápido, produzindo resultados com eficiência, vão aparecer na comunicação da pessoa com outros. Então, nós vamos falar agora a respeito da comunicação. E o que é comunicação? Colocando aqui uma definição bem simples para a gente entender. Comunicação é quando o ouvinte entende. Isso aqui já nos ajuda a entender que existem elementos envolvidos na comunicação. Quais são esses elementos envolvidos? Um desses elementos é o transmissor, ou a origem da informação. Tem o assunto propriamente dito que está sendo transmitido, tem o receptor, quem recebe essa informação, e tem um canal que é utilizado na comunicação. Aqui a gente já consegue entender melhor essa frase tão curtinha. Comunicação é quando o ouvinte entende. Ou seja, a informação saiu do transmissor, ela chegou até o receptor, mas chegou de uma maneira que a pessoa que recebeu compreendeu a informação. Porque se chegar pela metade, se chegar sem entender nada, não houve comunicação de uma informação aqui. Os canais envolvidos, tá, na comunicação é algo importante também, tá? Porque de acordo com a situação, pode ser usado canais diferentes e uns talvez melhor adaptados que outros. Então, quais os canais usados na comunicação? Escrita, a expressão do rosto, a expressão corporal, a comunicação verbal ou falada, cheiros, gestos, toques, sabores. Esses são alguns exemplos de canais usados para que uma informação saia de uma pessoa e chegue até outra. Mas agora vamos falar das principais partes envolvidas. Começando pelo transmissor. Ele tem a responsabilidade inicial de iniciar a comunicação. O transmissor, ele precisa checar o nível de conhecimento do receptor e adaptar-se a ele. Ou seja, uma mesma informação, depende de quem vai ouvi-la, ela deve ser falada de forma diferente, principalmente se é uma informação um pouco mais complexa. Um exemplo: o técnico quer explicar o defeito do computador para uma cliente. A cliente é simplesmente uma usuária do computador. Se ele fala que na placa tem uma memória CMOS, que está com a bateria envelhecida e que precisa ser substituída, a cliente, quando falar em bateria CMOS, ela não vai entender mais nada dali para frente, que ela não entende, tá? O que são aqueles componentes. Então, ele pode usar outras palavras. Se percebe, por exemplo, que a receptora é a pessoa que só usa o computador e não entende nada da parte técnica, ele pode dizer algo do tipo: a peça que cuida das imagens estragou e precisa trocar. Percebeu como é simplesmente a indicação de uma peça que precisa ser trocada, mas ele colocou em palavras adaptadas a quem vai ouvir a mensagem. Então, a pessoa que vai ouvir vai ter condições de entender. Agora, um técnico conversando com outro técnico, o que vai se fazer para consertar esta placa de computador? Aí o nível da conversa já precisa ser muito diferente. Então, a comunicação eficaz é aquela comunicação em que frases curtas, diretas e objetivas são bem-vindas. Frases nesse sentido, elas têm muito mais sentido, porque a comunicação ela precisa ser completa. Ela não pode ter faltando pedaços nela. Por exemplo, quem vai a algum lugar. Quem pega alguma coisa. A gramática ela nos ajuda muito,
apesar de muitos de nós não gostar da gramática, das aulas de língua portuguesa na escola, mas esta parte do que aprendemos na escola nos ensina algo valioso de comunicação. Não precisamos correr atrás de livros de escola e ficar simplesmente estudando assiduamente para melhorar nossa comunicação. Não é por aí, mas alguns conceitos são importantes, tá? Que determinadas palavras precisam ter um complemento para terem sentido. Então, imagine a seguinte frase: Fulano, pega aquele negócio lá para mim. Pensa nessa frase. Ela não tem lógica, ela não tem coerência, não tem sentido, não está sendo falado nada com nada. Então, até eu coloquei aqui brincando, não endoide seu marido, não fale essa frase para ele, que muitas vezes as mulheres gostam de falar em negócio aqui, pegar ali, dizendo que acham as coisas mais fáceis que os homens. O que nós estamos falando aqui é no aspecto de comunicação, em que a frase ela precisa ter sentido, ela precisa ter lógica, ela precisa ter coerência para que a pessoa do outro lado possa entender. Vamos ao aspecto agora do receptor, alguém que recebe a informação. O receptor precisa aprender a ouvir atentamente as pessoas. Atentamente é não querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Um ouvinte, ele pode ficar concentrado na parte dele da conversa, ao ponto de não prestar atenção no que está sendo falado. Então, tem duas pessoas conversando. Quando uma está ouvindo, ela deve ouvir. Não fica tentando entender o assunto e formulando a próxima pergunta ou formulando a próxima história que vai falar, mas simplesmente preste atenção no que está sendo dito. Tá? Muitas vezes são necessárias perguntas apropriadas para ter sentido. Por exemplo, vimos aquela frase, pega um negócio lá para mim. Pergunte, você está ouvindo? Algo não fez sentido? Pergunte, que negócio é esse? Que objeto você está falando que precisa ser pego? Aonde está? Dessa maneira, então, a comunicação ela tem todas as etapas